Continuando a nossa sessão de revisão, vamos ver adição e subtração de frações. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu só posso subtrair ou somar as frações cujos denominadores são iguais. Então, ou seja, a parte de baixo tem que ser a mesma. Se não for, eu tenho que transformar primeiro. Então, eu coloquei 4 terços mais 5 terços. Os denominadores dos dois são 3. E aí eu só somei a parte de cima, 4 mais 5, 9. Então 4 terços mais 5 terços é igual a 9 terços. Mesma coisa se for negativo, menos. Notem que denominador 12, a parte de baixo 12, denominador 12, denominadores iguais. 6 menos 15. Eu tenho 6, devo 15, então eu fiquei devendo menos 9. Vamos ver agora quando for diferente. Quando for diferente, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é que eu vou usar os números primos. Então eu estou colocando para vocês aqui, para você conseguir ver bem aqui, ó. Alguns números primos, não são todos, mas são a maioria, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31. Então lembrando você, o que é o número primo? É aquele que só tem dois divisores, um e ele mesmo. Então eu coloquei um exemplo aqui, ó. 4 terços mais 5 oitavos. 4 terços mais 5 oitavos. Notem que o denominador 3 é diferente do denominador 8. São denominadores diferentes. Então eu tenho que fazer o que primeiro? Eu tenho que transformar eles em mesmo denominador. Para isso eu vou usar o que? A divisão em fatores primos. Então eu coloco aqui, ó, denominador 3 e 8 são meus denominadores. Eu coloco 3 e 8 aqui e vou dividir. Decompor em números primos, vou dividir pelos números primos. Como eu tenho o valor 8, que é par, eu tenho que começar pelo primeiro número primo, que é o 2. Então eu vou colocar 3 dividido para 2 não dá, repete, 8 dividido para 2 dá 4. Como eu tenho o número par, eu continuo por 2. 3 não, vimos que não dá para dividir por 2, repete, 4 dividido por 2, 2. Temos mais um número par, então eu tenho que continuar dividindo. 3 não dá para dividir por 2, repete, 2 dividido por 2, 1. Chegou na carreira do 1 aqui, parei. Ainda tenho que dividir o número 3. Olho para meus números primos, o número que divide 3 é apenas o número 3. Então vai aqui, ó, 3 dividido por 3, 1 e 1. Quando eu chegar a todos os valores aqui, 1, eu posso fazer o quê? Calcular o meu MMC, menor múltiplo comum. Então, apareceu na minha resposta 2, 2, 2 e 3. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, meu MMC é 24. Então, eu volto aqui, ó, e coloco na minha fração 24 e 24. Então, depois que eu calculei, eu vou fazer o quê? Vou escrever. Como eu tenho duas frações, eu tenho que colocar 2 vezes o 24. Vou usar por cada um. Aí, eu vou proceder da seguinte maneira. 24 é o denominador com 3, a primeira continha de dividir, ou seja, 24 dividido para 3. Se eu olhar na tábua do 3, o número que dá 24 é 8. Então, achei. Então, 24 dividido por 3 dá 8. 8 vezes a parte de cima. 8 vezes 4 deu 32. Então, 8 vezes 4, 32. Da mesma maneira, eu vou proceder com outro no 24 aqui, ó. 24 dividido pelo denominador que é 8. 24 dividido por 8... dá 3. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5 vai dar 15. Então, notem que eu transformei. Então, 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. Transformei as duas frações em mesmo denominador. 24 e 24. Agora, a gente só soma a parte de cima. 32 mais 15, 47. Mantém o denominador 24. Mantém. Então, 47 sobre 24. Agora eu vou fazer mais um exemplo com menos aqui, ó. 5 sobre 10 menos 2 sobre 6. Denominador agora é 10, denominador é 6. Vou tirar o MMC dos dois. Do 6 e do 10. Lembrando, como tem são números pares, tem o número par começa por 2. 6 dividido para 2 dá 3. 10 dividido para 2 dá 5. 3 e 5 são ímpares, não dá para dividir por 2. Vou para o próximo número primo. O próximo número primo é 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá para dividir por 3, repete. Agora, o próximo número primo que divide o 5 é só ele mesmo. 5 dividido por 5, 1 e 1. Chegou 1 e 1, tenho a resposta. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, o meu MMC é 30. Como eu tenho duas frações, vou colocar 2 vezes o 30. De novo, o mesmo procedimento. Denominador com denominador 30 dividido para 10.
dá 3. 3 vezes 5 deu 15. Pega o outro agora, 30 dividido para 6, dá 5. 5 vezes 2, 10. Então ficou 15 sobre 30 menos 10 sobre 30. Lembrando uma coisa, novamente, os denominadores se tornaram-se iguais, agora é só fazer a continha de menos. Tenho 15, perdi 10, fiquei com 5. Então minha resposta, 5 sobre 30. Agora vamos ver como a gente faz a multiplicação de frações, que é bem mais fácil. Multiplicação de frações. Então tem duas frações sendo multiplicadas, duas ou mais pode ser, tá? 4 sobre 5 vezes 3 sobre 9. Então a multiplicação é bem mais fácil. Então eu vou fazer o quê? Vou fazer na ordem que está aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12. Então 4 vezes 3 é 12. Já achei a parte de cima. A mesma coisa eu vou fazer na parte de baixo. 5 vezes 9, 45. Então eu já resolvi minha conta. 4 quintos vezes 3 nonos é 4 vezes 3, 12. 5 vezes 9, 45. Vamos aqui, olhar aqui mais um exemplo. Agora nesse exemplo eu vou ter 3 frações. 12 décimos vezes 6 quartos vezes 2 terços. Então eu vou fazer o que aqui? Eu vou multiplicar novamente aqui, ó. 12 vezes 6. Se você fizer a conta 12 vezes 6, você vai achar 72. 72 vezes 2, 72 mais 72 é 144. Então eu achei a parte de cima que é da minha continha que é 144. Então eu fiz o quê? 12 vezes 6, 72, 72 vezes 2, 144. Agora eu vou para a parte de baixo. 10 vezes 4. 10 vezes 4 você sabe que dá 40, né? E 40 vezes 3 dá 120. Então, minha resposta é 144 vezes sobre 120, que é a minha resposta a essa multiplicação. Não importa se eu tenho 2 ou 3. Agora, vamos partir para a divisão. Divisão de frações. Eu não consigo fazer a continha de divisão de frações, a gente está aqui. Eu vou usar uma regra matemática que diz o quê? Que eu tenho que transformar a divisão em multiplicação. Então, se para mim transformar a divisão em multiplicação, quer dizer que eu estou invertendo o sinal. Então, ó, presta atenção no que vai acontecer aqui, ó. Então, eu tenho 6 décimos. O sinal de dividir eu vou inverter para vezes. Então, não vai ser mais dividir, vai ser vezes. Como eu invertir o sinal da divisão para multiplicação, eu também vou inverter a segunda fração. Minha segunda fração é aqui, 3 sobre 5. Eu vou tornar ela 5 sobre 3. Então, o que eu fiz aqui, ó, eu tinha 6 décimos dividido por 3 quintos. Eu mantive os 6 décimos, aí em vez de divisão eu coloquei multiplicação, eu tinha 3 sobre 5, eu tornei 5 sobre 3. Agora faça a multiplicação normalmente. 6 vezes 5 dá 30. E 10 vezes 3 também dá 30. Então, minha fração restou 30 sobre 30. Mais um exemplo aqui de divisão. 12 oitavos dividido por 2 quartos. Então, primeiro, vou ter que inverter o sinal. A primeira fração eu sempre mantenho ela, 12 oitavos. Em vez de dividir, vou mudar o sinal para vezes. Em vez de ser 2 sobre 4, eu passo a ser 4 sobre 2. Montei, em vez de uma divisão que eu tinha, uma multiplicação. E faço a multiplicação normalmente. Ó. 12 vezes 4, 48. E 8 vezes 2, 16. Então, minha resposta é 48, 16 dessa divisão. Agora vamos ver potenciação e radiciação. Potenciação de frações. Então, eu tenho aqui, ó. 2 terços elevado ao quadrado. Basta eu elevar cada parte ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2. E 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Mesma coisa nesse exemplo aqui, ó. 4 quintos elevado ao terceiro. Quer dizer que o 4 multiplicado 3 vezes e o 5 multiplicado 3 vezes. Então vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. E embaixo 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 dá 64. 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Então, basta multiplicar em cima e embaixo o número de vezes que ele me dá. Aqui foi 2 vezes, a base repetiu 2 vezes.
Aqui foi 3 vezes, a base repetiu 3 vezes. Então, muito fácil a potenciação também. Quando for radiciação de frações, eu tenho aqui, ó, raiz quadrada de 25 sobre 64. Eu vou separar as raízes, vai ficar raiz quadrada de 25 sobre raiz quadrada de 64. Aí eu vou encontrar o número que ele vezes ele menos dá 25, no caso é 5. E o número que ele vezes ele menos dá 64 é 8. Então, a raiz é 5 sobre 8. É a raiz quadrada de 25 sobre 64. Mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Raiz quadrada de 100 sobre 4. Vou separar a raiz quadrada de 100 dividido pela raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 100 é 10, a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 10 sobre 2. Agora vamos fazer um probleminha com frações? Então, encerrando com um probleminha. Paulo recebeu R$600 do auxílio emergencial. Gastou 3/5, olha a fração aparecendo aí, no mercado. Do restante, 4/6 pagou as contas. Quanto sobrou para Paulo? Então, vou começar com... Ele tinha R$600 e ele gastou 3/5 no mercado. Então, como que eu vou saber? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar os 600 e dividir pelo número de partes que ele tem aqui, ó. Ele dividiu em 5 partes, então ficou 600 dividido para 5. Então, aqui, ó, 6 dividido para 5 é 1. 5 vezes 1, 5, tira 6, tira 5, fica 1, né? Um desse aqui ficou 10. Aí volta aqui, ó, 5 vezes 2, 10, para 10 sobrou 0. Desse último 0 lá, não dava dividir, ficou 120. Então, cada parte foi 120. Ele gastou 3 partes dessa, então 3 vezes 120. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, ele gastou 360 no mercado. Então, volta aqui para a continha de menos. Paulo recebeu R$600, gastou 360 no mercado. Quando sobrou para ele? Então 0 tira 0, 0. 1, 0 não dá para tirar 6 empresta aqui, ó. Emprestei, então 6 emprestou, ficou 5, aqui ficou 10. 10 tira 6, 4. E 5 tira 3, 2. Então ele tem 240. Desse 240, 4/6 desses 240 ele pagou contas. Então, de novo, eu tenho que fazer o quê? Pegar, então agora eu dividi em quantas partes? Em 6 partes. Então, pego o meu 240 e vou dividir por 6. 2 não dá, eu pego 24. Na tabuada do 6, 24 é 4. 6 vezes 4 é 24, 24 sobrou 0. Desse 24 menos 24, 0. Desse 0 não dá para dividir, dá 0. Então, deu 40. Só que ele pegou precisou de quantas partes? 4. Então, 40 vezes 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 4, 16. Então, ele gastou 160. Vamos para a continha de menos. Quanto o Paulo tinha? Paulo tinha 240 antes de pagar as contas. Ele gastou 160 de conta. Vamos ver o que sobrou para ele. 240 menos 160. 0 tira 0, 0. 4 não tira 6, empresta ali, né? O 2 vai virar 1 e o 4 vira 14. 14 tira 6. Dá 8. 1 tira 1 dá 0. Então, sobrou 80. Então a resposta sobrou R$80. Espero que vocês entendam aí e façam a atividade com calma, tá? Isso é só uma revisão para vocês, para que vocês venham a melhorar na matemática. Bom estudo!